Oi a todos, como estão? Muito obrigado por sintonizarem hoje. Temos uma incrível oportunidade de dar uma olhada aprofundada no McLaren Artura Spider de 2025. Como em todas as minhas análises, vou cobrir todos os prós e contras e fazer um teste de condução completo. Também vou obter muitos clipes de som, é claro, há muita coisa para cobrir, então, sem mais delongas, vamos começar e deixá-la funcionar. Obrigado! Obrigado. O McLaren Artura é um supercarro híbrido de alto desempenho que parece diferente de tudo que já dirigi. É uma força de engenharia que recompensa os sentidos de uma maneira que poucos carros conseguem igualar. Primeiramente introduzido em 2021, o Artura expandiu a gama de supercarros da McLaren com duas primeiras vezes para a empresa. Sua primeira produção em série de híbridos de alto desempenho e seu primeiro uso de um motor 5.6. Ele mostrou a gama de atributos da McLaren, incluindo design distintivo, desempenho incomparável, excelência dinâmica e inovação em engenharia. Focando mais de meio século de experiência e especialização em corridas e carros de rua da McLaren para combinar tecnologia inovadora com a dedicação da marca ao puro engajamento de condução, a Artura incorpora o benefício adicional da eletrificação para uma resposta do acelerador ainda mais rápida, menores emissões e a possibilidade de funcionar em modo veículo elétrico puro em ambientes urbanos. A Artura apresentou aos engenheiros e designers da McLaren novas oportunidades para inovar, sendo a principal delas como preservar a filosofia de engenharia superleve da McLaren ao adicionar elementos de trem de força híbrido, incluindo um motor elétrico e um pacote de baterias de alta voltagem. Agora, com um Spider conversível introduzido simultaneamente ao lado da nova versão do Coupe, o modelo Altura de 2025 eleva os atributos originais e a inovação deste supercarro revolucionário para outro nível. Mais potência, mais desempenho com melhorias na suspensão, frenagem e trocas de marcha mais rápidas, tudo combinando para proporcionar novos patamares de envolvimento e emoção do motorista. Novas tecnologias de assistência ao motorista foram adicionadas, com outras agora incluídas como padrão. O novo Artura Spider tem um peso de apenas 1.556 kg, apenas 62 kg a mais que o Coupé, tornando-o o carro mais leve de sua classe. O design visual e a arquitetura do novo Spider o tornam imediatamente reconhecível como um Artura, apesar da integração do teto rígido retrátil. Ele tem todas as proporções clássicas de um supercarro. Um nariz longo, baixo e elegante, linha do teto longa, ângulo do para-brisa muito rápido e uma postura muito avançada da cabine, juntamente com uma distância entre eixos compacta, rodas de montagem escalonada, paralamas altos e ancas e uma traseira muito curta.
A carroceria encolhida e esculpida, o nariz característico de cabeça de martelo, as aletas integradas no paralama dianteiro e as entradas de ar dos faróis são todas familiares, mas ainda assim impressionantes, assim como as portas diédricas que abrem perto do corpo para permitir uma entrada e saída fácil em espaços de estacionamento apertados. Cada ventilação, duto, dobra, até mesmo os espelhos das portas têm um propósito específico na gestão do fluxo de ar, resfriamento dos radiadores, otimização da força descendente e habilitação da tecnologia embarcada. As áreas técnicas complexas onde o ar entra e sai do Artura, incluindo o divisor dianteiro, a malha do deck traseiro e a traseira aberta, são todas de cor escura, enquanto a carroceria que guia e controla o fluxo contrasta na cor do corpo. O Artura está disponível com um pacote preto opcional, que inclui carcaças de espelho de porta em preto brilhante, venezianas de paralama dianteiro, entradas de deck traseiro e ponteiras de escapamento em preto fosco acetinado. Se você ama fibra de carbono, vai querer o pacote exterior com carcaças de espelho de porta, venezianas de paralama dianteiro e entradas de deck traseiro nesse material brilhante. Você também pode adicionar um divisor dianteiro de fibra de carbono preto brilhante, difusor e para-choque traseiro com spoiler. Os faróis de LED completos possuem 21 LEDs cada e oferecem tecnologia adaptativa que move o feixe baixo com o volante, ajudando a iluminar as curvas à noite. As luzes traseiras de LED continuam o conceito de design ultrafino, combinando 3 funções em uma unidade: luzes traseiras, luzes de freio e indicadores. Cada lâmina de luz traseira possui apenas 9 componentes e uma única lâmina de LEDs, reduzindo a quantidade de peças e o peso total. As 2 saídas de escape estão posicionadas no alto, no centro da malha traseira, permitindo um difusor de duplo nível de largura total que funciona pela expansão do ar em toda a sua extensão, especialmente nos cantos externos. Os novos suportes que incorporam a estrutura de capotamento são vidrados em policarbonato no estilo automobilismo. Eles são mais esculpidos que os cupês e servem para canalizar o ar sobre a capota. Entre os suportes, há um vidro traseiro aquecido que pode ser levantado ou abaixado ao toque de um botão, seja para otimizar o conforto com o teto abaixado ou para permitir que o som do escape entre na cabine, aumentando o envolvimento do motorista. As aberturas de resfriamento do trem de força, incluindo a chaminé Hot 5, estão situadas mais para trás do carro em comparação com o coupé, a fim de acomodar o mecanismo do teto rígido retrátil e a capota. A capota tem uma estrutura leve de compósito de carbono. O topo em si é um painel de fibra de carbono e compósito, mas também pode ser configurado com um painel de vidro eletrocrômico que pode iluminar a cabine ou bloquear mais de 99% da luz solar ao toque de um botão. O sistema de teto rígido retrátil é acionado em quase silêncio por 8 motores elétricos e a ação leva cerca de 11 segundos para ser concluída. É operado por um interruptor no teto dentro da cabine ou pela chave do veículo quando o carro está parado, permitindo que seja aberto ou fechado de fora do veículo. O Artura Spider estreia um novo sistema de resfriamento aerotérmico para resfriar o trem de força que também permite o empacotamento do topo e reduz a turbulência do ar para os ocupantes. O novo conceito aerotérmico possui 4 sistemas de dutos separados e se distingue do coupé por 2 entradas de convés traseiras situadas nas seções externas da carroceria traseira superior formada a quente em alumínio de uma peça. Eles possuem entradas de resfriamento para o trem de força e área de armazenamento superior, além de uma saída para o ar quente. Entre estes estão a chaminé do trem de força, as entradas e saídas para gerenciar o fluxo de ar. Além disso, a forma do teto foi projetada para canalizar o ar em direção à chaminé reposicionada para acelerar o fluxo de ar quente do trem de força. Até a moldura do para-brisa foi revisada e agora incorpora pequenos gurneys finamente esculpidos para reduzir as turbulências na cabine quando o teto é retraído. O Artura está atualmente disponível em 5 cores padrão, além de 2 cores inspiradas em corridas e 16 cores Elite.
Este exemplo é finalizado em Ventura Orange, que é uma das opções Elite. 14 cores adicionais também estão disponíveis através da McLaren Special Operations, que oferece a oportunidade de praticamente qualquer cor ser especificada como uma comissão personalizada McLaren Special Operations. O Artura Spider de 2025 tem um preço sugerido pelo fabricante padrão de $278.800, incluindo despesas de transporte e processamento no porto. O céu é o limite para opções e personalizações. Algumas das opções de alto valor neste exemplo incluem o Vision Spec, Technology Pack, rodas forjadas, Black Pack, escapamento esportivo e a pintura Elite. Destacarei outras opções ao longo do vídeo. O preço total de venda sugerido para este exemplo, incluindo o destino, é de $325.258. Todo novo Artura vem de série com uma garantia de veículo de 5 anos, com quilometragem ilimitada, uma garantia de bateria de 6 anos ou 45 mil milhas e uma garantia de carroceria anti-perfuração de 10 anos. Essas garantias podem ser estendidas. Inclui também um plano de serviço de 3 anos e assistência na estrada por 5 anos. O Artura faz um salto revolucionário. Nenhum monocoque da McLaren, seja projetado para a estrada ou pista de corrida, já teve que fazer mais. A estrutura de fibra de carbono agora também fornece uma célula de segurança para o pacote de baterias e integra mais funcionalidades de carga e resistência a impactos. No entanto, continua incrivelmente leve, pesando apenas 82 quilos, incluindo o compartimento da bateria, superfícies aerodinâmicas, pilares B e fixações da dobradiça da porta. Isso contribui para o baixo peso total do Artura, apesar de seus 130 quilos de componentes híbridos. À primeira vista, o monocoque MCLA pode parecer semelhante às estruturas passadas da McLaren, mas a geometria de cada superfície é nova e é construído a partir de 4 novos materiais de carbono, um novo sistema de resina e um novo material de núcleo estrutural. A abordagem interna garante que a McLaren possa inovar consistentemente os monocoques para acomodar novas tecnologias ou novos modelos sem comprometer as qualidades que garantem que seus chassis sejam os mais leves, rígidos e fortes em sua classe. O monocoque MCLA é mais alto ao redor dos pilares A e B do que os monocoques anteriores da McLaren, pois integra resistência adicional e funcionalidade de suporte de carga na estrutura de carbono, substituindo partes metálicas coladas. A moldura do para-brisa também é de fibra de carbono. Para atingir a segurança necessária para a bateria e o tanque de combustível, os lados do monocoque são estendidos além do anteparo traseiro tradicional. Isso protege contra impactos laterais o pacote de baterias e o tanque de combustível. Além disso, a alta rigidez torsional do monocoque garante menos comprometimento para a flexibilidade da própria suspensão, melhorando ainda mais o equilíbrio único entre uma condução suave e um manuseio preciso. A estrutura também desempenha um papel na otimização aerotérmica. Cantos chanfrados na borda de arrasto dos arcos das rodas dianteiras guiam o fluxo de ar para fora dos arcos e ao longo da parte inferior das portas. A pele externa estendida das portas prende o ar neste canal e é direcionado para trás em entradas que alimentam a parte inferior dos radiadores de alta temperatura. Nas extremidades do monocoque de fibra de carbono do Arturas estão as subestruturas de alumínio que fornecem estruturas de deformação em caso de colisão. Projetadas para absorver impactos, as estruturas são facilmente reparáveis ou substituíveis de maneira econômica. Carros com chassi totalmente em alumínio ou aço usam toda a sua estrutura para absorver e amassar no impacto, causando mais danos, inclusive na célula do passageiro. O Artura Spider é oferecido com 4 estilos de rodas para escolher, todas medindo 19 por 9 polegadas na frente e 20 por 11 polegadas na traseira. O conjunto padrão consiste em rodas de liga de alumínio fundido com acabamento prateado e 15 raios.
As outras 3 opções são rodas forjadas super leves. As rodas calibre são oferecidas em alguns acabamentos diferentes, enquanto as rodas Star e Dynamo são oferecidas em 6 acabamentos. As rodas forjadas reduzem o peso não suspenso em até 22 libras. As rodas forjadas calibre com acabamento em preto brilhante são mostradas aqui. A Pirelli, parceira da McLaren, desenvolveu 3 pneus sob medida para otimizar a dinâmica e o desempenho do Artura. Os pneus 2,35-35 na frente e 2,95-35 atrás são todos marcados com MCC para indicar que são um Pirelli Cyber Tyre feito sob medida para a McLaren. O pneu P0, equipado como padrão, possui um padrão de banda de rodagem assimétrico que melhora a frenagem e aprimora a manuseio e controle em uma ampla gama de condições de estrada, com foco particular no desempenho em tempo chuvoso. O composto desenvolvido para o Artura garante máxima aderência e estabilidade, enquanto a integridade estrutural do pneu melhora a resposta da direção. Há 2 opções de pneus disponíveis. O pneu P0 Corsa é projetado para uso tanto em estrada quanto em pista e apresenta compostos do tipo corrida e padrões de banda de rodagem únicos, alcançando níveis mais altos de aderência, bem como melhor frenagem e tração. Há também um pneu P0 para o inverno. O inovador sistema Pirelli Cyber Tyre envolve cada pneu tendo um chip eletrônico que gera um fluxo de dados de alto valor com base nas condições específicas do pneu, que é então transmitido para o sistema de controle do Artura para entregar o melhor desempenho do pneu. Capaz de reconhecer qual dos 3 tipos de pneus está instalado, o Cyber Tyre produz monitoramento em tempo real da temperatura e pressão e um conjunto de dados mais amplo do que um sensor de aro de roda. Além disso, ao usar um modo de pista, os limites de pressão dos pneus podem ser alterados no display de entretenimento para uma configuração de desempenho que aumenta ainda mais o prazer de dirigir em circuito. O Artura usa os freios de cerâmica de carbono de última geração e pinças de alumínio leves da mesma família que o sistema usado no McLaren 600 LT e 720. Os discos de cerâmica de carbono medem 15,4 polegadas na frente e 15 polegadas na traseira e, trabalhando em conjunto com a cinemática de um novo design de eixo traseiro, proporcionam superior potência de frenagem e estabilidade em alta velocidade. Além dos discos e pinças de alumínio forjado, monobloco dianteiro de 6 pistões, 4 pistões traseiros, o Artura adota uma versão dos dutos de refrigeração de pinça integrados inspirados na Fórmula 1 vistos no 765 Tenente. A tecnologia fornece ar de refrigeração para as pinças e discos dianteiros, reduzindo as temperaturas das pastilhas de freio durante a condução em pista. Pinças de freio de alumínio fundido preto com um logotipo McLaren impresso em branco são padrão, com mais 6 opções de cores de pinça disponíveis. Este exemplo mostra pinças pretas com logos prateados usinados. O Artura possui um reforço de freio personalizado e uma bomba de vácuo acionada eletricamente para manter a pressão do pedal consistente, independentemente se o carro funciona com motor a combustão ou energia elétrica. Não há função para regenerar a bateria através do sistema de freio do veículo, porque o motor pode fornecer carga suficiente por si só, e isso garante que a sensação através do pedal do freio seja totalmente consistente. Com essa configuração, estima-se que o Artura pare de 62 mph em apenas 102 pés. O Artura possui uma suspensão traseira totalmente nova e redesenhada. O link superior é um braço de suspensão único, mas o que seria um braço inferior foi dividido em 2, tornando-se um componente multilink. Quando visto de cima, em vez de se conectar ao suporte através de uma junta central, agora apresenta 2 juntas que estão mais distantes. Ao mesmo tempo, o braço de controle do ângulo de convergência foi posicionado muito mais à frente do cubo da roda do que o usual, em uma localização extrema, quase na borda interna da roda.
Ao dividir o braço de suspensão e maximizar a distância entre o braço de controle do ângulo de convergência e o suporte, há uma separação muito maior entre os pontos de conexão. O resultado é um aumento significativo na rigidez do ângulo de convergência no eixo traseiro. Além disso, os suportes forjados grandes proporcionam uma cambagem mais rígida, o que permite aliviar a carga dos elos de suspensão, auxiliando na redução de peso. O motor Six, mais leve e compacto, e a geometria do subchassi traseiro de alumínio deram aos engenheiros da McLaren maior liberdade na escolha dos pontos de fixação internos para a suspensão. Os pontos de ligação inferiores, em particular, estão muito mais à frente do que o usual. Ao usar agressivamente a cinemática desta maneira, o peso da suspensão traseira foi reduzido em 5,3 libras de massa não suspensa em cada lado do carro, beneficiando tanto o conforto de condução quanto os níveis de aderência. O braço de controle do ângulo de convergência também está localizado na frente da roda, em vez de atrás dela, movendo a distribuição de peso para o centro do veículo. O resultado é um eixo traseiro consideravelmente mais rígido em torno do eixo Z, com a rigidez de ambos, cambagem e ângulo de convergência, também significativamente aumentada. Isso proporciona maior controle sob frenagem e aceleração, com estabilidade melhorada em geral em todo o quadro e níveis de aderência aprimorados durante a curva. A suspensão dianteira, que possui braços de suspensão duplos de alumínio, é semelhante ao sistema desenvolvido para o McLaren 600 Longtail. Esta combinação de suportes leves e braços de suspensão duplos proporciona uma direção aprimorada e reações precisas do veículo, com respostas mais rápidas aos comandos do motorista e sensação aprimorada. A aderência é aperfeiçoada por amortecedores hidráulicos de dupla válvula de variação contínua com características individuais de compressão e retorno. Molas de rigidez única e barras anti-rolamento mecânicas são usadas em combinação com o novo sistema McLaren, Proactive Damping 2. Ele usa entradas de sensores para ler a estrada em vez de reagir a informações baseadas em câmera. O feedback de acelerômetros de 4 rodas, 3 acelerômetros de corpo e 2 sensores de pressão por amortecedor, bem como vários sensores que medem o ângulo de direção, velocidade do veículo, taxa de guinada e aceleração lateral, é processado em menos de 2 milissegundos. Para garantir que o estado do veículo seja otimizado para níveis excepcionais de controle, à medida que a aceleração, frenagem e curvas alteram continuamente e a superfície da estrada muda constantemente, o controle de amortecimento proativo 2 interpreta dados e usa seus modelos digitais para prever a resposta perfeita de amortecimento. A regulação do movimento do corpo é adaptada para o conforto do ocupante, mas a carga vertical e a variação da área de contato são otimizadas para aumentar os níveis de aderência, garantindo que cada pneu permaneça mais consistentemente em contato com a superfície da estrada. As credenciais de engenharia do Artura são garantidas para empolgar qualquer um que valorize dinâmicas de condução incríveis. O único supercarro em sua classe a oferecer as atrações combinadas de construção super leve em fibra de carbono, configuração de tração traseira com motor central, a pureza da direção eletro-hidráulica, o torque instantâneo de um motor elétrico e os benefícios avançados de manuseio de um diferencial eletrônico. O Artura foi projetado para ser envolvente e um deleite de uma maneira que só um McLaren pode ser. O chassi pode ser ajustado eletronicamente em 3 modos de manuseio: conforto, esporte e pista. Acessado pelo interruptor basculante no lado esquerdo do painel, cada configuração tem seus próprios parâmetros distintos para os amortecedores. Por exemplo, uma condução confortável na cidade, no modo conforto, ou uma resposta dinâmica aprimorada com controle de amortecedor mais apertado na pista. As configurações para o eDiff também mudam quando o motorista alterna entre os modos de conforto, esporte e pista. Motoristas experientes podem aproveitar o sistema de controle de estabilidade eletrônico quando as condições permitirem. As configurações controle eletrônico de estabilidade ligado, controle eletrônico de estabilidade dinâmico e controle eletrônico de estabilidade desligado são distintas dos modos de manuseio e trem de força, oferecendo ao motorista controle total sobre o nível de intervenção do veículo disponível.
Junto com a resposta do acelerador, a sensação de direção é a conexão mais imediata e pura entre o carro e o motorista e a maneira mais tátil de maximizar o envolvimento do motorista. A McLaren sempre preferiu assistência eletro-hidráulica a uma configuração de direção totalmente elétrica e manteve isso com a Artura para melhor entregar a sensação imediata no centro e feedback detalhado para o motorista. A Artura também apresenta uma nova coluna de direção, um conceito de design fundamentalmente diferente que aumenta a rigidez modal. A coluna é montada diretamente em uma viga transversal super rígida atrás do painel. Há também uma barra de torção personalizada na cremalheira de direção para criar uma experiência dinâmica mais ágil, com um maior acúmulo de peso longe do centro e uma sensação mais natural e sem assistência. O volante limpo está livre de botões e controles. Além das pás de mudança de marcha esculpidas que se movem com o volante para uma ergonomia ideal do motorista. O mostrador do motorista se move junto com a coluna de direção ao ajustar a inclinação ou o alcance, mantendo as informações sempre na linha de visão do condutor. A exibição na tela do mostrador foca em informações essenciais para reduzir a distração do motorista. Há até um modo furtivo que esconde conteúdos não essenciais e reduz distrações. O trem de força híbrido do Artura combina um novo motor a gasolina de 6 cilindros biturbo com um motor elétrico de fluxo axial líder da indústria integrado a uma nova transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades e uma bateria de íon de lítio. A potência combinada do trem de força é de 690 cavalos de potência e 531 pés-libra de torque, com o torque do motor elétrico garantindo uma resposta instantânea do acelerador. A aceleração em linha reta de 0 a 62 mph é alcançada em 3 segundos e de 0 a 186 mph é alcançada em 21 segundos e meio. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 205 mph. A Artura é considerada o carro de estrada McLaren mais limpo e eficiente de todos os tempos, retornando uma classificação equivalente a 45 milhas por galão ao usar uma combinação de eletricidade e gasolina. Além disso, sendo um híbrido plug-in, a Artura é capaz de percorrer até 21 milhas apenas com a energia da bateria, o que é bem adequado para a maioria das viagens urbanas. Quando funciona apenas com gasolina, a Artura tem uma classificação de 19 milhas por galão. É necessário combustível premium e a capacidade do tanque é de 19 galões. O conjunto motriz possui 4 modos, selecionáveis pelo interruptor basculante no lado direito do painel. No modo conforto, o motor funciona em conjunto com o e-motor com assistência máxima para economia de combustível. No modo esporte, o e-motor fornece preenchimento de torque em rotações mais baixas, enquanto o motor visa o máximo desempenho. O modo pista combina energia híbrida e software de transmissão para proporcionar trocas de marcha mais ágeis. O novíssimo motor M630 biturbo de 3 litros V6 gera 577 cavalos de potência e 431 pés-libra de torque. Por si só, produz mais potência por litro do que qualquer motor McLaren, exceto pelo V8 de 4 litros usado pelo McLaren Elva e Senna. Montado longitudinalmente e acionando as rodas traseiras, o motor é um 5.6 de cárter seco com um diâmetro de 84 mm e um curso de 90 mm. O tempo de válvula é continuamente variável. A potência máxima é gerada a 7.500 rotações por minuto, com uma linha vermelha que alcança até 8.500 rotações por minuto. O torque máximo é gerado entre 2.200 e 57.000 rotações por minuto. A injeção direta de gasolina de alta pressão garante um abastecimento preciso para maior potência e redução de emissões, com um injetor central por cilindro, enquanto os filtros de partículas de gasolina e os conversores catalíticos garantem que todas as exigências legislativas sejam atendidas. O motor emprega um layout de 5 quente de 120 graus.
Esta configuração permite pinos de manivela compartilhados, possibilitando um virabrequim muito curto e rígido apropriado para motores de alta potência e alta rotação. O ângulo amplo traz vantagens que incluem um centro de gravidade mais baixo e a criação de uma cavidade dentro do 5 para acomodar os dois turbocompressores. Este é um dos fatores que faz o motor ser 22 centímetros mais estreito que o 5.8 de 4 litros biturbo da McLaren. Com apenas 160 kg, pesa 50 kg a menos que o V8, a configuração venham quente permite exaustores de comprimento igual curtos, alimentando os turbos, permitindo enrolamento mais rápido, com catalisadores acoplados muito próximos, alimentando diretamente para trás, com quedas mínimas de pressão combinadas com válvulas de descarga acionadas eletronicamente que podem ajustar instantaneamente a posição, independentemente da pressão do sistema, o atraso do turbo e o tempo de resposta são minimizados. Isso, junto com a potência do emotor, dá ao Arctura uma resposta extremamente rápida do acelerador. O bloco do motor, cabeçotes e pistões são todos de alumínio. O bloco possui furos parentais revestidos diretamente, permitindo que o motor seja significativamente mais curto. A cabeça do cilindro e o bloco utilizam núcleos impressos em 3D, uma tecnologia mais tipicamente usada na Fórmula 1 do que em carros de rua, permitindo um resfriamento de precisão intransigente. Por exemplo, um microcompacto passagem de resfriamento de 2 mm entre os cilindros. Para 2025, a trilha sonora do motor foi aprimorada com um sistema de escape com válvula revisado que incorpora um ressonador ajustado e uma forma cônica ascendente para os tubos de escape para refinar ainda mais a nota do motor no meio e nos pontos altos da faixa de rotação, proporcionando um som mais limpo. Este exemplo, no entanto, está equipado com um sistema de escape esportivo opcional, que oferece um tom geral mais aprimorado e claro, e um maior envolvimento do motorista através de um simposer de escape que canaliza ondas sonoras autênticas do tubo de escape para a cabine. O Artura possui uma transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades totalmente nova e tecnicamente avançada. A transmissão avançada, projetada para integrar o e-motor de forma compacta, oferece alto desempenho e melhora significativa nos níveis de dióxido de carbono, apesar de uma engrenagem extra em relação à transmissão de 7 velocidades nos carros McLaren 28, o comprimento do conjunto de engrenagens foi reduzido em 17,78 centímetros, ajudado pelo uso de uma embreagem aninhada, em vez de uma embreagem paralela. A transmissão atua para transferir o torque tanto do e-motor quanto do motor 5.6. O uso de 8 engrenagens permite relações mais próximas, proporcionando trocas de marcha extremamente rápidas. O torque do e-motor também pode ser utilizado durante as mudanças de marcha, particularmente aquelas em baixas velocidades do veículo e baixas rotações do motor, para suavizar a transição de uma relação para a próxima. A oitava relação é usada como overdrive para aprimorar o consumo na estrada. O Artura é o primeiro McLaren a ter um diferencial controlado eletronicamente. Menor e mais leve do que um diferencial de bloqueio mecânico, o e-Diff está integrado à transmissão, otimizando a embalagem e o peso. A adoção de um e-Diff traz os níveis aprimorados de controle necessários para gerenciar o torque movendo-se através do eixo traseiro do Artura, com a imediatidade necessária para responder à entrega instantânea pelo e-motor. A McLaren afirma que um diferencial mecânico não seria capaz de reagir com velocidade ou precisão suficientes para garantir a proporcionalidade do comportamento do carro aos comandos do acelerador. A calibração e ajuste do e-Diff englobam valores incluindo raio de curva, velocidade do veículo, características de amortecimento e divisão de torque através do diferencial. Isso, por sua vez, permite que os níveis de subviragem e sobreviragem sejam precisamente calculados e controlados, ajustando constantemente a atitude de agilidade e estabilidade do carro para beneficiar um piloto que derrapa o carro em uma pista ou controla o ganho de guinada com o acelerador.
O Altura também possui o inovador controle de drift variável da McLaren, que permite ao motorista ajustar o nível de assistência ao controle de tração e, portanto, a quantidade de sobreviragem usando um controle deslizante na tela central de entretenimento. O e-motor do Altura é verdadeiramente revolucionário, sendo a primeira aplicação de um motor de fluxo axial em um veículo de produção em série para a estrada. No mundo automotivo, a maioria dos e-motores usa tecnologia de fluxo radial com os ímãs posicionados ao redor de um rotor. Um motor de fluxo axial possui um estator entre dois cubos de rotor e é capaz de fornecer uma densidade de potência e torque excepcionalmente alta, além de ser menor e mais leve. O e-motor da Altura pesa apenas 34 libras, incluindo a interface de transmissão, que é menos da metade do peso do e-motor de fluxo radial no McLaren P1. Ele gera 94 cavalos de potência, que é maior em termos de densidade de potência do que a unidade do P-1, e um torque máximo de 166 libras-pé. O e-motor é capaz, em conjunto com um pacote de baterias, de propulsionar a Altura no modo veículo elétrico puro por até 21 milhas e a uma velocidade máxima de 81 milhas por hora. O tamanho compacto do e-motor permite que ele se encaixe perfeitamente no alojamento do sino da transmissão. Ao embalar o e-motor desta maneira, sua potência e torque são transferidos diretamente para o eixo principal da transmissão, melhorando a resposta. O e-motor também cumpre o papel de uma marcha ré ao girar para trás quando necessário, o que significa que não há necessidade de uma marcha ré na transmissão. Enquanto tanto a McLaren P1 quanto a Speedtail têm baterias de potência semelhantes às encontradas no automobilismo, a Altura apresenta uma bateria de energia, que permite tanto um desempenho impressionante de aceleração quanto a modesta autonomia totalmente elétrica. A energia da bateria utilizável é de 7,4 kWh, também está localizada o mais baixo possível no veículo, beneficiando o centro de gravidade da Altura. Da bateria, uma fonte de corrente contínua de alta tensão vai para a unidade de potência integrada na frente do carro. É um conversor DC-DC combinado, carregador embarcado e unidade de distribuição de energia frontal, e o compartilhamento de eletrônicos de potência nesta unidade reduz o peso. O conversor DC-DC transforma a corrente contínua de alta tensão da bateria em corrente contínua de baixa tensão, que é usada para o sistema de 12 volts do veículo. Os eletrônicos também convertem AC tomado do carregador do veículo plug-in para o DC que carrega a bateria. Os motoristas podem manter uma carga na bateria através do uso do motor, incluindo através de uma função definida para 100 que prioriza o uso do motor para recarregá-la, por exemplo, antes de entrar em uma área urbana. Uma carga de 0 a 80% leva cerca de 2 horas e meia. As baterias também podem coletar energia do motor, com o motorista podendo influenciar esse processo a partir do cockpit. A bateria, na verdade, nunca é permitida descarregar completamente graças a uma série de funções de reserva de energia. Estas incluem reservas para dar partida no motor na inicialização do veículo, para alimentar a marcha ré e para quando o carro fica estacionado por longos períodos. A unidade de distribuição de energia localizada dentro da bateria dá sua distribuição para a unidade de controle do motor superleve de última geração, que converte a corrente-corrente contínua de alta tensão da bateria para a corrente-corrente alternada que o e-motor precisa sob a aceleração. Como mais uma prova do ritmo de desenvolvimento na McLaren, a unidade de controle do motor pesa 68% menos que a unidade equivalente no McLaren P1. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. A cabine do Artura Spider mantém o design prático e focado no motorista do Coupé. O ambiente combina ergonomia revolucionária, tecnologia, design e refinamento. A qualidade investida neste carro é impressionante, no mínimo. Da sensação dos materiais à solidez geral de tudo. Você pode perceber imediatamente ao entrar que está sentado em algo especial. Uma sensação aumentada de espaço é criada por todas as superfícies estarem o mais para fora possível, a fim de maximizar o volume interno, e os materiais usados em todo o lugar, desde couros até equipamentos de troca de máquinas, criam um ambiente técnico e contemporâneo. O design interior foi guiado pelos mesmos princípios de pureza, escultura técnica e aspectos funcionais do exterior. O painel superior se eleva para encontrar o para-brisa largo e profundo, que é delimitado por uma estrutura de fibra de carbono que permitiu pilares A super finos. O painel parece quase flutuar, criando uma sensação de foco calmo, sem interrupções visuais na linha de visão do motorista e complementando a impressionante visibilidade à frente. O cockpit da McLaren é projetado em torno do motorista. Ao montar o painel de instrumentos digital na coluna de direção, ele se move em conjunto com o volante à medida que você ajusta a coluna para a posição preferida. A visibilidade perfeita dos instrumentos é mantida, e melhor ainda, os interruptores basculantes para os modos de trem, de força e manuseio estão ao alcance dos seus dedos, sendo montados em ambos os lados do Binnacle. Não há controles no volante, um sinal claro de que essa é sua única função, é dirigir o carro e dar feedback. Para o motorista, controles-chave adicionais, como os interruptores de direção, neutro e reverso, estão ao alcance. Este exemplo apresenta os opcionais bancos esportivos aquecidos ajustáveis em 10 posições com função de memória e entrada-saída confortável. Apesar do design mais rígido do que estou acostumado, fiquei impressionado com o conforto desses assentos. Eles oferecem excelente suporte e te abraçam nos lugares certos. Os assentos esportivos padrão do clube são mais como um design tradicional de balde de corrida de casco único. Por causa disso, eles perdem cerca de 21 libras em relação aos assentos confortáveis. Eles também oferecem um método inovador de ajuste. O motorista define sua relação com os pedais com o ajuste para frente e para trás, e depois usa um controle singular que inclina todo o casco elipticamente em torno do mesmo ponto H para alcançar a posição de condução perfeita. Esse ajuste permite uma transição rápida entre uma posição de manobra do veículo ereto e uma posição mais baixa focada no motorista, e elimina a necessidade de o motorista ou passageiro ajustar gradualmente seu assento usando múltiplos controles. Os assentos esportivos do clube são oferecidos com um acréscimo de ajuste lombar, o que é bem legal. Os assentos esportivos do clube também são compatíveis com uma barra de arnês definida pela McLaren Special Operations opcional e arneses de 6 pontos definidos pela McLaren Special Operations. O Artura Spider é oferecido com 4 acabamentos internos: padrão, performance, tech looks e vision. Como em qualquer McLaren, a personalização adicional está disponível através da McLaren Special Operations, que torna quase tudo possível. No acabamento padrão, os assentos esportivos do clube são finalizados em alcântara leve,
assim como o painel, o forro do teto, o apoio de braço central e os apoios de braço das portas, garantindo que todas as superfícies primárias tenham acabamentos altamente estéticos e um material tátil e técnico. Elementos decorativos nos interruptores de janela, túnel central, binnacle do instrumento e remos de câmbio em alumínio fundido possuem acabamento em preto acetinado. A tela central de infotainment e o console superior têm acabamento em titânio escuro. Os acabamentos Performance Tech Lux e Vision apresentam alcantara ou couro napa macio em quase todas as superfícies, com uma especificação de couro napa estendida cobrindo toda a cabine, incluindo as portas, prateleira traseira, túnel central e painel inferior. O ambiente é esportivo, funcional, estético e luxuoso, com costuras únicas e contrastes de cores por todo o lado. Este exemplo tem a especificação Vision, que é ainda dividida por duas opções de cores interiores, cinza pomba e preto jato com acentos verdes, flux, ou preto jato e preto carbono com acentos laranja Vision da McLaren. Pacotes adicionais de acabamento interior em preto brilhante e fibra de carbono estão disponíveis para personalizar o interior ao seu gosto. Os cintos de segurança são oferecidos em 4 cores, incluindo laranja McLaren. O volante está disponível revestido em couro ou alcantara, enquanto o volante pode ser finalizado com uma fivela de metal escovado com remos de mudança de marcha complementares ou as mesmas peças em fibra de carbono. Uma parte em fibra de carbono pode até ser adicionada acima da posição 10 e 2 do volante. Os acabamentos das soleiras podem ser revestidos com um logotipo McLaren em relevo ou em fibra de carbono. Os tapetes de chão em preto jato podem ser obtidos com um acento preto ou um acento laranja Vision. O apoio de braço acolchoado pode ter uma marca de velocidade McLaren em relevo, com os controles centrados no mostrador. A tela central de infotainment de 8 polegadas montada verticalmente e de alta resolução domina o centro do painel, sendo o hub principal para funções de conveniência, conforto e conectividade do veículo. A tela exibe áudio, mídia, navegação e outras funções de conveniência, com todas as aplicações-chave a apenas 1 ou 2 toques de distância. No mesmo estilo de operação de um smartphone, o sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado acionado eletricamente do Arturas também traz várias vantagens de refinamento. Ele é capaz de aquecer ou esfriar mais rápido e também é mais controlável do que um sistema acionado mecanicamente, incorporando coisas como pré-condicionamento da cabine. O controle de clima de 2 zonas e o ar-condicionado são padrão, com o sistema permitindo configurações totalmente automáticas e independentes para o motorista e o passageiro. A função de controle de clima permanece sempre visível na parte inferior da tela, permitindo a máxima usabilidade em todos os momentos. O novo sistema de infotainment usa uma plataforma baseada em Android que permite avanços e adições contínuas. O sistema opera através de diversos aplicativos, similar a um smartphone. Diversos apps podem rodar ao mesmo tempo sendo acessados por uma lista ou ativados por comando de voz. Como em todos os modelos McLaren, a tela sensível ao toque é montada em retrato, em vez de paisagem. Isso reduz a largura da tela, permitindo que os ocupantes fiquem mais próximos, mantendo um espaço generoso. Trazê-los mais para o centro do carro também ajuda a otimizar ainda mais a resposta e a agilidade do Artura. O Artura vem de série com um sistema de áudio com 5 alto-falantes, telefone Bluetooth e um sistema de navegação por satélite que inclui instruções de virada, um mapa simplificado que pode ser exibido no cluster de instrumentos digitais e um mapa completo na tela central de infotainment. Algumas características padrão incluem rádio frequência modulada, streaming Bluetooth, rádio via satélite e carregamento rápido USB, para Apple CarPlay e Android Auto. Também estão incluídos aplicativos McLaren familiares, como a telemetria de pista da McLaren, que agora possui um banco de dados de pistas pré-carregado e controle de derrapagem variável que mencionei anteriormente. Um sistema de áudio de classe mundial da Bowers & Wilkins está disponível projetado especificamente para a arquitetura e acústica da cabine do Arturas.
inclui a tecnologia de som surround Quantum Logic para identificar e redistribuir com precisão os fluxos de áudio, processamento de equalização dinâmico para ajustar com mais precisão os sons externos e Clarify para a restauração em tempo real de sinais de áudio de baixa qualidade. O sistema de 12 alto-falantes incorpora cones contínuos para melhor amortecimento e resposta do que o Kevlar, com um subwoofer duplo integrado à frente do monocoque de fibra de carbono do Arturas para fornecer um local extremamente estável para entregar graves sem distorção. O pacote de tecnologia também inclui carregamento sem fio para smartphones e assistência de estacionamento, 360 graus. Um pacote de praticidade inclui espelhos de porta aquecidos com dobramento elétrico, funcionalidade de mergulho e reversão, link doméstico e fechamento suave das portas. Um sistema opcional de elevação do veículo controlado pelo motorista eleva a frente do carro, por exemplo, sobre lombadas ou ao entrar ou sair de estacionamentos. O Artura também possui uma chave de veículo Bluetooth de baixa energia, que detecta quando o motorista está se aproximando do veículo e liga os sistemas para receber os ocupantes. Isso inclui iluminação ambiente oculta, até ser acesa nas portas, que também funcionam como luzes de poça. A iluminação ambiente oculta adiciona um toque de elegância aos acabamentos de performance, tech looks e vision. A tecnologia inovadora apresenta sutis destaques de acabamento em cromo ao redor das portas dos carros, frios ao toque e com aparência de metal sólido. Quando o carro é ligado, um padrão de iluminação distinto se torna visível dentro deles, criando um brilho sutil em toda a cabine e nos espaços para os pés. Há 12 esquemas de iluminação ambiente para escolher. O Artura é o primeiro McLaren a oferecer sistemas avançados de assistência ao motorista. O pacote inclui controle de cruzeiro adaptativo inteligente com parada e partida, reconhecimento de estrada, aviso de saída de faixa e assistência de farol alto. Com o pacote de assistência ao motorista opcional, você obtém monitoramento de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo inteligente com um modo de seguir alternável e detecção de tráfego cruzado traseiro. Quanto aos airbags, o Artura inclui airbags frontais de duplo estágio para motorista e passageiro da frente, airbags laterais montados na porta de duplo estágio e airbags para os joelhos do motorista e do passageiro. Com atualizações over-the-air, quando conectado via Wi-Fi, seja em casa ou via hotspot, o veículo é capaz de baixar novo software quando ele estiver disponível. Atualizações de segurança do veículo ainda exigirão visita a um revendedor McLaren, mas as atualizações over-the-air trazem maior conveniência e benefícios imediatos de novos recursos baixados. A nova arquitetura elétrica do Artura inclui novos protocolos de cibersegurança com algoritmos aprimorados, além de rastreamento integrado de veículos roubados no sistema de telemática e e-call, que pode discar serviços de emergência ou recuperação em caso de acidente ou pane. O único armazenamento real oferecido no Artura, além de alguns compartimentos internos, é o porta-malas dianteiro. Ele pode ser aberto por um botão no painel ou com um controle remoto. É um espaço modesto, apenas 19,8 metros cúbicos, mais amplo e profundo, bom para uma viagem de fim de semana. Pelo painel do capô, você acessa facilmente os reservatórios de fluido de freio e lavador de para-brisa, além do limpador de para-brisa. O porta-malas revestido de carpete possui um painel com 12V luz LED e botão de liberação de segurança que abre o porta-malas internamente. No lado esquerdo, há alças para segurar um extintor de incêndio e um kit de primeiros socorros. A bateria de 12 volts fica atrás do painel central do porta-malas. Embora não mostrado aqui, é possível escolher uma placa de recorde de pista da McLaren montada no porta-malas. A placa celebra o legado da McLaren na pista de corrida, é feita de titânio e foi diretamente inspirada pelo conceito visto pela primeira vez no lendário carro de estrada McLaren F1, homenageando os campeonatos mais definidos da McLaren e as vitórias em corridas ao longo da história, e os carros icônicos que os alcançaram.
Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem um like, pois isso ajuda muito. Se ainda não se inscreveu, considere fazer isso e ative as notificações. Vejo vocês no próximo. Cuidem-se!